Fala galera marota que curte uma boa dica de arquitetura, engenharia, geografia, defesa civil, deslizamento de terra, deslizamento de encostas. Nesse vídeo eu vou explicar as diferenças entre o deslizamento, o desmoronamento e também o desabamento. Esses termos estão sempre presentes na mídia e às vezes nos confundem um pouco. Principalmente para você que está estudando geografia ou vai prestar algum concurso, principalmente o Enem. Às vezes isso pode fazer a diferença na hora de interpretar uma questão. Então essa dica é valiosa. Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo certinho. Mas antes, deixe seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força. E bora pro vídeo. Então, para entendermos esses conceitos, vamos compreender a formação do solo. O solo é composto por três fases: sólida, a líquida e o ar. Com a precipitação causada pelas chuvas, a parte do solo que é composta por ar vai recebendo esse volume de água anormal e, com isso, a parte que compõe o solo, formada por água, aumenta e assim acontece a saturação desse solo. Ele fica completamente encharcado e também pesado. E a água da chuva que continua a precipitar trabalha como um lubrificante para esse solo, pesado e também saturado. Os barrancos, encostas ou taludes vêm abaixo. E claro, não podemos esquecer também da força da gravidade. Esse fator é decisivo nessa situação, já que as encostas são íngremes e tudo que está em cima tende a deslizar. Ou você acredita que a Terra é plana e que essa história aí de gravidade é pura invenção científica? Mentira! Assim, no Brasil, a topografia contribui para essa situação. E claro, o crescimento desordenado das construções, ou seja, construções irregulares, sem projetos arquitetônicos ou responsáveis técnicos. Mais de 85% dos brasileiros constrói sem projeto e sem orientação técnica, seja ela de engenheiros, arquitetos ou da própria defesa civil das prefeituras. E pessoal, esse panorama aí precisa mudar. As pessoas têm que entender que construir com um arquiteto ou engenheiro, ou até mesmo os dois, não é luxo. Muitas pessoas acham que o arquiteto ou engenheiro é coisa para quem tem dinheiro e quem quer gastar mais na obra. Mas na verdade não é isso. Se você tem aí um bom projeto, tá? Tem um responsável técnico na sua obra, você tem mais segurança e o seu sonho vai ser realizado muito mais depressa. E também sem maiores transtornos. Até porque se você tem um projeto arquitetônico, você tem menos gastos, porque você já tem tudo planejado e evita aí desperdício de materiais, mão de obra e também gastos excessivos. Mas claro, se você realmente não tem condições de contratar um arquiteto ou até mesmo um engenheiro, está com pouca grana para investir na sua obra, existe uma lei federal que auxilia as famílias que têm baixa renda, até 3 salários mínimos. Então pessoal, essa desculpa de que arquiteto é coisa de luxo, então coisa para rico, acabou. Isso aí é desculpa para as pessoas que não querem entender que o arquiteto é necessário na sua obra. Então procura saber direitinho nessa cidade sobre essa lei e como ela pode te beneficiar. E lembre-se, sempre que for construir ou reformar, contrate um arquiteto. Então, como eu acabei de explicar aí sobre o deslizamento, agora vamos falar sobre o desmoronamento. A água da chuva vai percolando pelas falhas mais frágeis e mais abertas desse bloco maciço rochoso e vai dissolvendo essa rocha. Com o passar do tempo e com o desgaste, esse pedaço de rocha vai se desprender do seu maciço e vai vir abaixo, pela ação da gravidade, assim como no deslizamento. Isso aí é um típico desmoronamento. Esse desmoronamento que aconteceu lá nos cânions de Capitólio é típico desse processo natural que as rochas ou os maciços rochosos sofrem. Com o passar do tempo, muita água, mudança de temperatura, fazem com que essas rachaduras apareçam nas rochas. E assim, a água vai filtrando com muita facilidade até que esse maciço se desprenda e venha abaixo. E acontecendo aí essa fatalidade nesse momento em que as pessoas estavam curtindo seu passeio. Já o desabamento é a situação em que algo construído pelo homem desaba e vem abaixo. Como exemplos temos casas, pontes, prédios, enfim, tudo aquilo construído pelo homem. E tudo isso pode acontecer por fenômenos naturais. Então pode ser por terremotos,
pontes, ventos fortes, enfim, e até mesmo pela própria ação da chuva. Assim, as três situações podem ocorrer juntas: o deslizamento, o desmoronamento e também o desabamento. Quando chove bastante, o solo encharcado desliza e essa terra pode descalçar um maciço rochoso, que pode vir abaixo. E com esse deslizamento de terra e também dessas rochas, ele leva tudo que tem pela frente. E acontece assim o desabamento, com casas, pontes, e também esse deslizamento pode ocorrer pela ação do homem com a utilização de máquinas e ferramentas. Então, para ver se vocês entenderam certinho, vamos fazer um resumo aqui. Deslizamento, massa de solo que vem abaixo. Desmoronamento, massa de rocha que vem abaixo. E desabamento, tudo aquilo que é construído pelo homem e também que vem abaixo. E pode acontecer os três de uma vez só: deslizamento, desmoronamento e o desabamento. Pela ação das chuvas, que é o fenômeno natural, ou pela ação do homem com a utilização de máquinas na hora de construir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aqui. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força.
Se possível, deixe um comentário aqui e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo.